na aula de ontem. Alunos da turma A, o Renan vai resolver esse exercício com vocês na aula de quinta, tá? Então, gente, seguinte, alunos da turma B, quem entendeu o que o Renan resolveu ontem, me ajuda a resolver esse aqui, no sentido de responder as perguntas que eu vou fazer. Alunos da turma A, tentem prestar atenção e entender o que vocês já sabem da matéria. Chegar quinta-feira, vocês fazem o contrário. Aí vocês ajudam o Renan, caso o Renan faça alguma pergunta lá também. Mas vamos lá, gente. Seguinte, ó, o exercício começa assim, ó. Admitamos que x e y sejam variáveis aleatórias estatisticamente independentes, com valor médio igual a 0 e variância igual a 2. Para o processo estocástico z de t, x vezes o cosseno de t mais y vezes o seno de t, pede-se. Beleza. Então vamos lá, gente. Eu tenho um processo, e esse processo z de t ele é definido em função de duas variáveis, a variável x e a variável y, ambas com valor médio igual a 0 e variância igual a 2. Beleza. Primeira coisa que ele pede, ó, determine a média de conjunto do processo. Beleza, a média de conjunto, basicamente, ele está pedindo a média do processo. Né? Nós temos vários tipos de média, mas no fundo é tudo a média do processo. Média de conjunto, média instantânea, é tudo média, tudo média. Então vamos lá, eu tenho que calcular a média do processo. Vamos pensar comigo, gente, a seguinte situação, e eu acho que essa definição, eu não sei se ela é tão óbvia assim, mas olha para vocês verem que é óbvia, é muito óbvio. Vamos lá, gente, ó. Eu tenho o processo z de t, e esse processo z, ele é definido por x vezes o cosseno, mais y vezes o seno, e eu preciso calcular a média do processo. Beleza, quem que é o processo? O processo é o z, né? O processo é o z. Então, se eu quero calcular a média de z, gente, olha como que a definição é extremamente simples. O z não é igual a x vezes o cosseno de t, mais y vezes o seno de t? Então, se o z é igual a essa expressão e eu quero a média de z, eu quero a média dessa expressão. Se o z é igual à expressão, a média de z também vai ser igual à média dessa expressão. Beleza, então, gente, para calcular a média do processo, eu preciso calcular a média de toda aquela parcela. O que a gente precisa saber aqui nessa situação? Eu preciso lembrar de propriedades das médias, em primeiro momento, e preciso saber calcular a média também. Né? Lá no capítulo 3, a gente fez vários exercícios para poder trabalhar o cálculo de média. A gente vai voltar a usar, gente, esse cálculo de média aqui nesses exercícios. Eu preciso saber calcular uma média, preciso saber trabalhar com propriedades das médias, média da soma, média do produto, média de constante vezes variável, tá? Se eu souber modelar uma média usando essas propriedades, eu consigo facilitar bastante o exercício. Por exemplo, gente, aqui, ó, eu tenho que calcular a média dessa parcela aqui, ó, x vezes o cosseno de t mais y vezes o seno de t. O que eu posso usar de propriedade das médias para poder mexer aqui nessa situação? Dividir os dois aí, né, Igor? A média de x cosseno t mais a média de y seno t, né? Exatamente. Eu fiz um exercício, né, gente, para trabalhar com vocês exatamente essas propriedades das médias, né? E mostrei lá para vocês, inclusive vocês falaram antes de eu terminar de resolver o exercício, né, que a média da soma era igual à soma das médias e que eu não preciso garantir nenhum tipo de relação para poder usar essa propriedade, né? É uma propriedade que é sempre válida, independentemente das variáveis que eu tenho. Então, se eu tenho aqui, ó, que calcular a média de x vezes o cosseno mais y vezes o seno, eu vou pegar essa média da soma e separar na soma das médias. Então, vamos lá, gente. A primeira parte dessa minha média, ó, x cosseno de t, então x cosseno de t, mais y seno de t. E eu pego aquela minha média inicial e separo na média de duas parcelas. Beleza. A partir de que eu separei, então, gente, essas duas parcelas, eu preciso identificar em cada uma delas quem é variável aleatória. Por que eu preciso fazer isso? Porque o que não é variável, gente, é constante, tá? Então, por exemplo, ó, se eu olho para essa primeira parcela, x vezes o cosseno de t. Lá na leitura do enunciado, ele falou, admitamos que x e y sejam variáveis aleatórias. Beleza. Se x e y são variáveis aleatórias, gente, eu tomo essa primeira parcela aqui ó, como referência e digo para vocês que a única variável aleatória que eu tenho aqui é o x. O cosseno de t é variável? Não. Por que o cosseno de t não é variável? Porque o t, gente, não é variável.
Variável aleatória, aqui nessa situação, segundo o enunciado, são apenas x e y. Então, se o x é variável, o t é constante. E se o t é constante, o cosseno de t também vai ser constante. Na segunda parcela da média, a mesma coisa. A única variável aleatória aqui é o y. O t não é variável, o t é constante. Se o t é constante, o seno de t também vai ser constante. Beleza. Se o cosseno é constante, gente, o que eu posso fazer com esse cosseno aqui na primeira parcela e com o seno aqui na segunda parcela? Qual a próxima propriedade que eu posso usar aqui? Não, o Gabriel já falou ali, né? Tirar as constantes para fora da média. Exatamente. A gente viu, né, lá no exercício da última aula, que quando eu tenho a média, uma constante dentro da média, eu posso tirar a constante de lá de dentro, né? A gente viu, gente, que no exercício estava assim, ó, média de 20x menos 5, né? Aí a gente separou na média de 20x menos a média de 5, e a gente viu que isso aqui era 20 vezes a média de x. Eu posso simplesmente pegar essa constante, né, e colocar multiplicando para fora da média. Que é exatamente o que eu vou fazer nas duas parcelas aqui que eu tenho da minha média. Ó. Eu vou tirar o cosseno de t de dentro da primeira média. Então, eu vou ter cosseno de t vezes a média de x, mais o seno de t vezes a média de y. Excelente. O que eu vou fazer agora, gente? Eu preciso saber quanto que a média de x vale e quanto que a média de y vale. Isso depende, gente. Eu posso ter que calcular, tá? Ou igual é nesse enunciado aqui, ele pode me dar, tá? Esse valor aqui dentro do enunciado. Ele falou aqui, né? Admitamos que x e y sejam variáveis com média zero. Então, se eu já tenho a média de x e a média de y como uma informação do enunciado, eu vou pegar esses valores e vou jogar aqui. Não preciso calcular, né, nada nessa situação. Beleza, gente. Ó, média de x vale zero, então zero essa expressão. Média de y vale zero, também zero essa expressão. E aí eu chego à conclusão de que a média do processo vale zero. Aí, gente, pergunto para vocês. A média do processo vale zero. Se a média do processo vale zero, qual é a conclusão que eu posso chegar a respeito desse processo? Que ele, que ele é estacionário lá, né, Igor? Alguma coisa assim, não é? Ele é estacionário, Matheus, mas estacionário que jeito? Amplo, né? Amplo, não sei. Eu não posso garantir a estacionariedade dele ainda no sentido amplo, porque o Mas, sentido não, amplo mas se for constante, não é estacionário no sentido amplo? Se a. depende. Para Ah, você garantir, a gente vai até comentar isso aqui, tá? No exercício na letra C. Ele vai perguntar se o processo é estacionário no sentido amplo. O sentido amplo, Matheus, ele é um sentido que contempla duas ordens, tá? O que são ordens aqui, gente? Seguinte, ó. A ordem da estatística, ela depende de quantos instantes de tempo eu tomo para poder fazer a análise daquela estatística. Então, por exemplo, ó, aqui para calcular a média, eu tomei um instante de tempo para poder fazer a análise. Ó. Eu tinha aqui z de t, cosseno de t e seno de t. Então, t, t e t. É o mesmo instante de tempo para todo mundo. Se eu tomei um instante de tempo para poder fazer a análise, eu tenho aqui que a média, que eu determinei, ela é uma estatística de primeira ordem. Por que ela é uma estatística de primeira ordem? Porque eu peguei um instante de tempo para poder fazer a análise. Então, Matheus, na hora que eu tomo a média e eu chego à conclusão de que a média é constante, eu posso dizer que o processo é estacionário sim, mas para estatísticas de primeira ordem. Eu não posso afirmar ainda que ele é estacionário no sentido amplo, porque a estacionariedade no sentido amplo, ela pega primeira e segunda ordem, e eu ainda não fiz a segunda ordem. Eu não posso garantir ainda que ele é estacionário no sentido amplo, porque eu não sei se as estatísticas de segunda ordem também são constantes. Elas podem depender do tempo, eu ainda não fiz o cálculo, certo? Ou não? certinho, Igor. É porque eu tinha esquecido dessa parte. Certo, gente? Então, ó, calculei a média vale zero. Se a média vale zero, então eu posso chegar à seguinte conclusão. O processo estocástico, ele é estacionário, sim, para estatísticas de primeira
primeira ordem. O que quer dizer, né, gente, esse negócio de estacionário? Dizer que um processo é estacionário quer dizer que aquela estatística não depende do tempo. Ela pode ser, ela vai ser constante, no caso, né, vai depender de algum outro fator, tá? Então, dizer que o processo estocástico é estacionário para estatísticas de primeira ordem é dizer que as estatísticas de primeira ordem não dependem do tempo, tá? O que são estatísticas de primeira ordem? A média é uma estatística de primeira ordem. A FDP do processo é uma estatística de primeira ordem, tá? Aqui, gente, ó, a função de autocorrelação, ela vai ser uma estatística de segunda ordem, tá? Isso depende, igual eu falei para vocês, de quantos instantes de tempo eu tomo para poder fazer a análise. É isso que vai determinar a ordem da minha estatística. Certo, gente? Tranquilinho para todos nessa letra A? Excelente. Então vamos lá, gente. Fiz a letra A, né, que era calcular a média do processo, a média é constante, então o processo é estacionário. Para estatísticas de primeira ordem, agora vamos para a letra B. Na letra B, ele pede a função de autocorrelação. Beleza, então vamos lá, gente. O que é a função de autocorrelação? Como que eu calculo isso aqui? Então vamos lá. A definição, gente, certinho, não sei dizer para vocês o que é uma função de autocorrelação. Para calcular a função de autocorrelação é muito simples. Primeiro, gente, ó, como que eu represento uma função de autocorrelação? Pela letra R. Ó, letra R maiúscula. Letra R representa a função de autocorrelação. De qual processo que é essa função de autocorrelação? Do processo Z de T, né? Então, eu vou colocar um Z aqui, ó. RZ, função de autocorrelação do processo Z. Essa função de autocorrelação, gente, do processo Z, ela depende de 2 instantes de tempo, igual eu falei para vocês, certo? Isso faz da função de autocorrelação uma estatística de segunda ordem. Esses 2 instantes de tempo que eu vou tomar para poder fazer a análise e chegar na conclusão dessa função de autocorrelação, eu posso escolher, gente, esses 2 instantes de tempo, tá? A gente faz normalmente para os instantes de tempo T1 e T2, tá? Aqui eu tenho um instante, aqui eu tenho outro instante. Ou então eu posso tomar 2 instantes T e T mais tal, em que o tal, gente, representa uma defasagem entre 2 instantes de tempo. Tá? O tal, ele em si não é um instante de tempo, ele é uma diferença entre 2 instantes. Tá? Aí, gente, eu quero fazer T1 e T2. Beleza, faz. Quero fazer T e T mais tal. Pode fazer também. Tem diferença? No fundo, não, gente. A resposta final que vocês vão chegar é a mesma. Mas, gente, para alguns exercícios, usar T1 e T2 é mais fácil. Para outros exercícios, usar T e T mais tal é mais fácil. E como que eu vou saber qual que é mais fácil para cada exercício? Não sei dizer para vocês, não. Mas para alguns exercícios um jeito é mais fácil, para outros exercícios outro jeito é mais fácil. Aí cabe a vocês a gente determinar lá na tarefinha qual o jeito que é mais fácil. Dica: o jeito que é mais fácil é o jeito que tiver na resposta. Se a resposta tiver T1 e T2, é porque T1 e T2 é mais fácil. Se a resposta tiver T e T mais tal, é porque T e T mais tal é mais fácil. É um grande conceito que eu estou dando hoje. Eu estou filosófico, gente. Nossa senhora. Mas vamos lá. Aqui, gente, eu vou escolher fazer T1 e T2. Né? Oi, Igor. Oi. Na aula, o Renan, eu acho que, não sei se eu não prestei atenção, alguma coisa do tipo, mas na aula eu acho que eu só vi o Renan fazendo T1 e T2. Não, mas dá para fazer T e T mais tal também. Mas aí, tipo, eu acho que eu não sei fazer T mais tal, não. Vamos fazer T e T mais tal, então. T e T mais tal. Basicamente, Matheus, é um instante de tempo T defasado de tal. O tal em si não é uma constante de tempo. Ele só representa uma defasagem, tá? Uma diferença entre 2 instantes. Aí, ó, definição da função de autocorrelação, gente, ó. Função de autocorrelação do processo Z de T. Eu vou colher a amplitude do processo Z no instante T. Eu vou colher a amplitude do processo Z no instante T mais tal. Eu vou multiplicar essas duas amplitudes e vou tirar uma média disso aqui, tá? Se eu tivesse feito com T1 e T2, seria a amplitude do processo Z no instante T1 vezes a amplitude do processo Z no instante T2, e aí eu tiro uma média dessa multiplicação. Beleza. Como que eu vou fazer, gente, para determinar essas amplitudes aqui, ó?
eu vou voltar na lei de formação do processo, né, aqui no meu z de t. Se eu quero z de t, é essa própria expressão aqui, ó. Se eu quero z de t mais tal, eu vou substituir o t por t mais tal. Então, eu vou ter z de t mais tal, x cosseno de t mais tal, mais y seno de t mais tal. Beleza, aí, Matheus, você começa a perceber o seguinte, cara, que como eu tenho uma expressão trigonométrica ali, ó, colocar, por exemplo, cosseno de t mais tal, seno de t mais tal, já começa a ficar um pouquinho complicado. Então, talvez, para esse aqui, o T1 e T2 seria mais fácil. Mas vamos fazer com T e T mais tal mesmo. Ah, entendi. Vamos lá, ó. Amplitude do processo Z no instante T. X cosseno de T mais Y seno de T. Deixa eu fazer um seno de T. Beleza. Aí, agora, gente, a amplitude de Z no instante T mais tal. X cosseno. X cosseno de T mais tal, mais Y seno de T mais tal. Show de bola. Aqui eu tenho, então, gente, as amplitudes, né, do processo, em cada um dos dois instantes. Aqui, a amplitude do processo Z no instante T, e aqui do outro lado, a amplitude do processo Z no instante T mais tal. O que eu vou fazer aqui, então? Eu tenho que tirar a média disso aqui, né? Vou fazer agora, então. Eu vou fazer, gente, a distributiva, tá? Vou multiplicar aqui todo mundo, depois eu vejo o que eu consigo fazer, tá? Aqui para essas médias. Então, vamos lá. A primeira parte, gente, da distributiva, eu vou fazer, ó, x cosseno de t vezes x cosseno de t mais tal. Então, x vezes x, x ao quadrado, cosseno de t, cosseno de t mais tal. Beleza. Mais x cosseno de t vezes y seno de t mais tal. xy cosseno de t seno de t mais tal. Y seno de t, x cosseno de t mais tal. Então, yx ou xy, não faz diferença. Seno de t, cosseno de t mais tal. Vou chegar aqui um pouquinho para o lado, a gente vai escrever a última parcela. A última parcela, então, é y seno de t, y seno de t mais tal. Então, eu vou ter aqui y ao quadrado, seno de t mais tal. Seno de t, seno de t mais tal. Beleza, e aí, né, gente, eu vou precisar tirar a média disso aqui tudo. De novo, usando a mesma propriedade que a gente usou no item anterior. A média da soma vai ser a soma das médias. Então, eu já vou, a gente, colocar a média aqui separada. Eu vou ter a média da primeira parcela, a média da segunda, a média da terceira e a média aqui dessa última parcela. Tenho 4 médias, então, para poder determinar, né, quanto que essas médias valem e aí ver o que eu posso fazer em relação a essas médias. Vamos lá. Primeiro, gente, o que eu vou fazer? Identificar quem são as variáveis aleatórias em cada uma das parcelas. Eu vou ver quem é variável, vou ver quem é constante, e o que for constante eu tiro da média. Tá? A mesma coisa que eu fiz aqui no passo anterior. Ó. Eu identifiquei que o cosseno era constante, porque só o x era variável, então tirei o cosseno de lá de dentro. Aqui, ó, o x ao quadrado é uma variável. O cosseno de t é constante, cosseno de t mais tal também é constante. Xy é variável, yx é variável, y ao quadrado também é variável. Beleza, então eu vou reescrever, gente, esse primeiro termo aqui, ó, como sendo cosseno de t, que multiplica cosseno de t mais tal, vezes a média de x ao quadrado, mais cosseno de t, seno de t mais tal, vezes a média de xy. Estou só tirando as constantes de lá de dentro, mantendo dentro da média só o que é variável. Então, aqui eu tenho seno de t, cosseno de t mais tal, vezes a média de xy, mais o seno de t,
seno de t mais tal vezes a média de y ao quadrado. Beleza, gente. E agora? Pergunto para vocês, o que eu vou fazer com todas essas expressões? Primeiro, ó, aqui, cosseno de t mais tal, vezes a média de x ao quadrado. O que eu posso fazer, gente, com essas expressões? Aqui, primeiro, a média de x ao quadrado. Aqui, média de x vezes y. O que vocês acham que eu vou fazer aqui para a média de x ao quadrado? E aqui, ó, para a média desse produto. Qual que é a sugestão de vocês para mim? Lembre-se lá das informações do enunciado, de tudo que o enunciado falou, sem exceção. Até posso voltar para vocês aqui na leitura do enunciado. Mas leiam com calma tudo que o enunciado disse e o que eu posso usar para calcular a média de x ao quadrado, que é o segundo momento, e o que eu posso fazer para poder mexer naquela média do produto. Tem a variância igual a 2, né, Igor? E o que a variância 2 me diz, Matheus? Não tem como usar a variância diretamente naquela expressão. Preciso mexer em alguma coisa. No que eu vou mexer? Não é que o valor médio é igual a zero? O valor médio é zero. O que tem o valor médio ser zero? Que o segundo momento de x também é zero? O caminho é esse, mas não é zero o segundo momento. Vamos lembrar lá da definição? A gente já fez isso aí no exercício da última aula. Ó. A variância, sigma, vou fazer um sigma. Sigma x ao quadrado, variância, é o segundo momento, média de x ao quadrado, menos a média de x ao quadrado. Então, se a média vale zero, Isadora, a variância é igual ao segundo momento. Então, a conclusão que eu posso chegar é que o segundo momento de x não é zero, é 2. Certo? Se a média de x é zero, o segundo momento é igual à variância. Então, se ele falou lá no enunciado para mim que a variância de x vale 2, eu vou chegar à conclusão, por aqui, né, no caso, que a média de x ao quadrado vale 2 e a média de y ao quadrado vale 2 também. Porque a média de x e a variância de x são tudo igual, né? A média de y, no caso, e a variância de y são tudo igual em relação ao x. Tá? Então, se eu usar essa relação aqui, eu posso determinar que a variância é igual ao segundo momento. Mas isso aqui, gente, é um caso específico, porque a média da variável aleatória vale zero. Se a variável aleatória não tivesse média zero, eu não posso chegar nessa relação e falar, tá, que a média de x ao quadrado é igual à variância. Isso aqui não existe, tá? Eu teria que pegar o valor médio, joga o valor médio para lá, aí eu vou ter o valor pronto, né? Tendo a consciência que esse valor aqui é sempre um resultado positivo. Beleza. Cheguei à conclusão da média de x ao quadrado. E a média do produto? O que eu vou fazer, gente, com a média do produto? Tá aí de novo para vocês o enunciado. Ô, Igor, não entendi o que você falou. Repete, fazer um favor. O que eu vou fazer com a média do produto? Com a média do produto? Eu não tenho uma média de x vezes y aqui? E aqui também? O que eu vou fazer com essa média? Usando informações do enunciado. Gente, eu não vou inventar nada, eu não vou supor nada, eu vou usar o que o enunciado me deu de informação. O que eu vou fazer? Média do produto é zero. É zero, Rodrigo, mas por quê? Se as variáveis são independentes, pode abrir esse produto. Excelente, excelente. Vocês dois estão certos, gente. Só que não explicou por que o outro falou o resultado. Excelente. A média vai dar zero e vai dar zero porque eu posso separar, né, aquele produto. Lá no exercício, gente, de propriedades das médias, a gente viu que eu posso pegar e abrir a média do produto no produto das médias quando eu garanto a condição de que as variáveis são independentes. Lembra lá que eu falei para vocês que eu ia brigar com vocês por causa da segunda casa decimal, mas na verdade não era do resultado, era porque o conceito estava errado? Aqui, gente, olha a aplicação bonitinha daquilo lá. Se eu não garanto a independência entre as variáveis, eu calculo a média do processo errado. Aí você vai falar para mim, Igor, processo estocástico, eu nem vou usar isso na minha vida. Ai,
Muito bonito. A gente tive aula disso essa semana. Vou mostrar isso aqui para vocês. Vou mostrar isso para vocês, ó. Disciplina de A111. Vulgo controle avançado. Para quem faz automação aí, ó, então é nóis. Vulgo controle avançado, gente. Vou mostrar isso aqui para vocês, ó. Não, mas adoro, tá ficando bonito. Tá começando a ficar bonito. Material de aula. Acho que é semana 10, né? Essa semana, acho. Aí, gente, ó, parâmetros ARX. Aí tem uma modelagem aqui de ruído. Ó. Essa modelagem de ruído é interessantíssima. Quem for fazer automação vai ver isso aqui. Vamos lá. Ó. Controle avançado, gente. O primeiro slide aqui do negócio. Primeiro não, na verdade, mais para frente. Não é isso que eu queria ver. Só sei que tirou o trem dali. Mas não é isso que eu queria ver, não. Aquela hora que ele quebra a cara minha, que eu queria mostrar o trem, não tem aqui o que eu quero mostrar. Ah, tá. É para abrir o PDF. Aqui, ó, gente, ó. Só para vocês entenderem isso aqui. Isso aqui é um modelo de um sistema, tá? Isso aqui é uma funçãozinha de transferência. Esse H de Q aqui é um ruído que age em cima de um processo que eu estou controlando. Tá? Aí, olha que bonitinho. Componentes de ruído são constituídas por movimentos de não sei o que, de não sei o que lá, de grande instabilidade, não sei o que lá. Beleza. Um processo estocástico de variáveis aleatórias não correlacionadas, com média zero e variância finita e constante, é chamado de ruído branco. Aí você joga o ruído branco em cima do seu processo. O que que acontece? Em automação nós vamos descobrir. Também não sei o que acontece, não. Também estou vendo isso aí. Mas, gente, é bonito, é bonito. É da hora que quando eu fiz essa matéria, eu falei, mas pra que eu vou usar isso na vida, né? Tá aí, gente, usando na vida, né? Vou usar na vida. Espero que em computação não tenha isso. Eu acho que não tem, não. Fecha. Pois é, né, Matheus? É a situação, cara. Deixa eu ver que curso que você faz, Matheus. Ah, você faz computação, cara, então nem vai ter esses BO. Mas vamos lá, gente. Então, basicamente, ó, só para vocês entenderem, se eu uso... Você lembra que eu falei para vocês que eu ia gritar que vocês estão usando propriedade errada? Se eu uso propriedade errada, eu projeto o meu sistema errado e ao invés de eliminar o ruído que age em cima do meu sistema, eu vou aumentar o ruído e vou fazer tudo errado no meu sistema. Aí, ao invés de você controlar o sistema, de você fazer o robozinho apertar a porca bonitinho lá, o sistema explode. Basicamente isso que vai acontecer. Né? É bonito, gente, é bonito. Mas vamos lá, igual o Matheus falou aí pra gente, ó, eu posso pegar, né, essa média aqui do produto e abrir no produto das médias, uma vez que as variáveis são independentes. Beleza. Então vamos lá, gente. Ó. Estou pressentindo um futuro som. Não é muito não, Gustavo. É um futuro bonito, cara, que te aguarda. Mas vamos lá, gente. Ó. Aqui, se o segundo momento é igual à variância, a gente já chegou à conclusão, né, de que o segundo momento vale 2. Eu vou reescrever essa expressão aqui, então, já usando aqui algumas propriedades, tá, de multiplicação de funções trigonométricas para poder mexer em todo esse resultado, tá? Aí, gente, é o seguinte, o formulário tá aí à disposição de vocês, tá? Tá nos arquivos, formulário do capítulo 5. Vamos consultar esse formulário e vamos ver o que eu posso mexer de relação ali, ó. Primeiro, aqui, gente, eu vou ter, ó, o segundo momento, né, que vale 2. Então, 2 cosseno de t, cosseno de t mais tal. Então, tem um produto entre dois cossenos. Quando eu volto aqui no formulário, ó, na primeira parte do formulário de relações trigonométricas, eu tenho aqui ó, o produto, né, entre seno e cosseno, ou o produto entre dois cossenos, o produto entre dois senos. Eu preciso, gente, dessa relaçãozinha aqui, ó. Essa aqui, ó. Produto entre dois cossenos. Cosseno de x vezes o cosseno de y. Ele fala para a gente, né, que é meio do cosseno da diferença entre os arcos mais meio do cosseno da soma dos arcos. Beleza. Quem são os arcos aqui para a gente, né? Se eu volto no exercício, ó, cosseno de t vezes cosseno de t mais tal. Cosseno de x vezes cosseno de y. Então, eu vou assumir que o x vale t e que o y é t mais tal. Tenho aqui os meus dois arcos. Vou reescrever essa expressão. Ó. Meio do cosseno da diferença mais meio do cosseno da soma.
que eu vou fazer, gente? Eu vou colocar esse meio aqui em evidência, escrevendo, ó, meio que multiplica o cosseno da diferença mais o cosseno da soma, e fazer isso para mim é relevante, porque aqui, ó, eu vou multiplicar o meu resultado pelo segundo momento. O segundo momento vale 2, né? Então, eu vou fazer 2 vezes esse meio aqui que eu coloquei em evidência. Beleza, 2 vezes meio vai dar 1. Eu consigo simplificar um pouquinho o meu resultado, tá? Então, vamos lá, gente. Cosseno de t vezes cosseno de t mais tal. Cosseno da diferença mais o cosseno da soma. Então, vamos lá. Cosseno da diferença entre os arcos. Então, t menos t mais tal. Cosseno de menos tal. Mais o cosseno da soma. Então, 2t mais tal. Beleza. Aqui, gente, nesse termo central, na hora que eu abrir essa média do produto na média de x vezes a média de y, a gente sabe que a média vale zero, né? A média de x e a média de y. Então, eu vou zerar esse termo central e esse outro termo aqui também, tá? Ô, Igor. Já... Oi. Fiquei meio perdido aqui, velho. Por que ficou cosseno de menos tal mesmo? Porque é o cosseno da diferença, certo? Cosseno de t menos t mais tal. O t cancela com o t, cosseno de menos tal. Beleza. Certo? O que vai acontecer, Matheus, é que depois o cosseno é par. Se o cosseno é par, cosseno de t é igual ao cosseno de menos t. Então, eu vou poder ignorar esse negativo aqui, tá? Fingir que ele não existe. Se fosse um seno, por exemplo, aí eu já não poderia ignorar, né? Porque o seno não é par, seno é ímpar. Cosseno de menos tal, mais cosseno de 2t mais tal, né? Que é a soma dos dois. Zerei o segundo termo, zerei o terceiro. Agora, no último eu tenho um produto entre dois senos. No produto, gente, entre dois senos, a gente vai usar essa outra relaçãozinha aqui do canto, ó. Essa aqui. Produto de dois senos, que é meio do cosseno da diferença menos meio do cosseno da soma. Se a gente pegar para olhar, ó, essas duas, né, relações trigonométricas que eu estou usando no exercício, gente, ó, meio do cosseno da diferença, meio do cosseno da diferença. Meio do cosseno da soma, meio do cosseno da soma. A única diferença entre os dois é o sinal do meio. O sinal do meio para o produto dos dois cossenos é positivo. O sinal do meio para o produto dos dois senos é negativo. Então, vocês concordam comigo que o resultado que eu vou obter aqui é o mesmo resultado que eu tenho aqui, só que com o sinal do meio trocado? Cosseno de menos tal menos cosseno de 2t mais tal. Concordam comigo com isso? Sim, Igor, eu concordo. Não, Igor, eu não concordo. Não, eu não entendi por quê. Beleza, eu vi 2 joinhas, eu vou assumir que todo mundo concorda comigo. Beleza. Ó, Júlio, repare comigo o seguinte, ó. Na primeira parte, eu tinha o produto entre dois cossenos. Cosseno de t vezes o cosseno de t mais tal. Aqui eu tenho seno de t vezes seno de t mais tal. Produto de dois cossenos, produto de dois senos. Repara que os arcos, Júlio, dessas funções são os mesmos. Ó. Cosseno de t e t mais tal. Seno de t e t mais tal. Então, eu tinha o produto entre dois cossenos, aqui o produto de dois senos, e o arco é o mesmo. Olha para você ver a definição aqui, ó, está no formulário, do produto de dois cossenos e do produto de dois senos. Repara na diferença entre as duas. Ó. O produto de dois cossenos ele é meio do cosseno da diferença entre os arcos, x menos y, mais meio do cosseno da soma dos arcos. O produto entre dois senos é meio do cosseno da diferença menos meio do cosseno da soma entre os arcos. A única diferença entre os dois é o sinal do meio, tá? Aqui é positivo, aqui é positivo, aqui é negativo. Então, a única diferença do resultado que eu encontrei aqui para o resultado que eu vou encontrar aqui é o sinal do meio. O resto vai se repetir. Então, eu vou copiar isso aqui, vou dar um Ctrl V e vou só trocar o sinal do meio. Se o Whitebird deixar eu trocar o sinal do meio. Beleza. Então, aqui fica positivo. Aqui eu troco o sinal do meio. O sinal do meio fica negativo. E aqui eu jogo isso aqui para lá. Beleza. O que vai acontecer, então, gente? Que eu tinha, ó, cosseno de 2t mais tal e menos cosseno de 2t mais tal. Então, é o mesmo cosseno, né? O sinal dos dois é oposto. Então, os dois simplifica.
a soma algébrica dos dois dá zero. Beleza, aqui eu tenho ó, cosseno de menos tal e cosseno de menos tal. Igual eu falei para vocês, né, o cosseno é par. Se o cosseno é par, a gente sabe que o cosseno de x ou o cosseno de t é igual ao cosseno de menos x, né, ou de menos t. Então, eu posso tomar isso aqui como referência, gente, para dizer que o cosseno de tal é igual ao cosseno de menos tal. Né? E aí eu posso reescrever essa expressão. Ó. Cosseno de tal mais o cosseno de tal. Isso aqui é igual a 2 cosseno de tal. E aí, Matheus, olha que bonito, cara. A função de autocorrelação, que é uma estatística de segunda ordem, porque eu tomei 2 instantes de tempo para fazer a análise, não depende do tempo, cara. Ela depende do tal. E o tal, gente, falei para vocês, não é um instante de tempo. O tal é uma defasagem entre os dois instantes. Então, eu também posso chegar à conclusão de que a função de autocorrelação, em tese, é uma constante. Ela não depende do tempo também, ó. Cosseno de tal. Se o tal não é um instante de tempo, a função de autocorrelação não é um instante de tempo. E aí eu posso, né, afirmar, igual eu falei para vocês agora há pouco, que se a função de autocorrelação não depende do tempo, o processo estocástico é estacionário para estatísticas de segunda ordem. Por quê? Porque a função de autocorrelação, que é uma estatística de segunda ordem, não depende do tempo. Se aquela estatística não depende do tempo, o processo é estacionário para as estatísticas daquela ordem. Certo, gente? Ô, Igor, Hum. eu fiquei meio perdido nessa última parte aí, velho, que você acabou de falar. Bom. Tipo, quando depende. Eu lembro que o Renan falou que quando depende do tal é porque é estacionário, não é? Tipo, é de segunda ordem. Mas, não, ele é de segunda ordem, cara, porque é a função de autocorrelação. Depender de tal não tem nada a ver com ser de segunda ordem. Ah, tá. Certo? O segunda ordem, Matheus, ele está relacionado a você tomar 2 instantes de tempo para análise. Quais são esses instantes de tempo? T e T mais tal. Ou então, igual eu tinha feito lá no começo, T1 e T2. Tá? Daria a mesma coisa, T1 e T2. Aí, tipo, se você tivesse feito por T1 e T2, aí ficaria T2 menos T1, que é igual a tal, né? Uhum. Ah, tá. Ou T1 menos T2, tá? Tanto É a faz, mesma. T2 Ah, menos tá. T1 ou T1 menos T2. O que você Beleza. precisa, o tal é uma diferença entre os dois. Então, se é T2 menos T1 ou T1 menos T2, tanto faz. Beleza. Mas ia acontecer exatamente isso que você disse. Né? Eu ia chegar aqui em 2 cosseno de T1 menos T2. A média de y ao quadrado é o mesmo esquema da média de x ao quadrado, que é igual a 2, e você multiplicou por meio da forma. Isso. Ô, Matheus, aqui você pode ver que no enunciado ele falou né, que o x e o y, os dois têm valor médio zero e as duas têm variância igual a 2. Se as duas têm o mesmo valor médio e o mesmo valor para variância, eu vou chegar à conclusão de que o segundo momento para y, que é a média de y ao quadrado, tem o mesmo valor da média de x ao quadrado. Se aqui eu cheguei à conclusão de que a média de x ao quadrado vale 2, a média de y ao quadrado vai valer 2 também. Tá? Elas têm a mesma analogia. O que eu fiz aqui, para esse primeiro termo, do produto entre os dois cossenos, e aqui para o produto entre os dois senos, foi colocar esse meio em evidência, que depois esse meio em evidência simplifica com 2, na hora que eu vou multiplicar o meio pela média de y ao quadrado e a média de x ao quadrado. Tá? Exatamente isso que você quis dizer. Certo? Beleza. Então tá aí, gente. Ó. A função de autocorrelação, né, que é uma estatística de segunda ordem, ela não depende do tempo. Beleza. Aí ele pergunta, né? O processo é estacionário no sentido amplo? Sim. Por quê, gente? Quando a gente trabalha esse negócio de estacionário no sentido tal, né, gente, esse sentido aqui, eu posso ter 2 sentidos, na verdade, né? Eu posso ter o estacionário no sentido estrito, ou eu posso ter o estacionário no sentido amplo. O que acontece, gente? O sentido amplo, ele é não sei se é bem um parâmetro, mas ele tem uma força menor, vamos dizer assim, tá? É uma estacionariedade mais fraca. Por quê? Porque ele só fala para mim que o processo é estacionário no sentido amplo se ele for estacionário para as estatísticas de primeira e de segunda ordem. Então, o sentido amplo só contempla primeira e segunda ordem.
Existe, né, um outro sentido de estacionariedade, que é o sentido estrito, e o sentido estrito, ele cobre estatísticas de todas as ordens. Então, eu vou dizer que o processo é estacionário para estatísticas de primeira ordem, de segunda ordem, terceira, quarta, quinta, sexta, tá? Para todas as ordens. O Renan deve ter apresentado, né, gente, isso para vocês, esse negócio de estacionário no sentido estrito, e deve ter falado para vocês que isso não é cobrado, porque não tem como conceber na prática, gente. Não tem como ficar calculando se o processo é estacionário no sentido estrito. Como que eu vou fazer esse cálculo aqui para estatísticas de, por exemplo, de quarta ordem? Eu vou tomar 4 instantes de tempo para análise, beleza, vou multiplicar todo mundo, né? Vou tirar a média, mas que bolo que vai ficar isso? Mas vai ficar um negócio cada vez mais gigante, tá? Então a gente não trabalha, assim, fazendo conta no caso, com a estacionariedade no sentido estrito, só no sentido amplo, tá? Ele comentou, não tem como cobrar isso, né, gente? Não é concebível na prática, né? A gente trabalha só com a estacionariedade no sentido amplo. Igual eu falei para vocês, a estacionariedade no sentido amplo só contempla as duas primeiras ordens. Estatísticas de primeira ordem, média e FDP, e estatísticas de segunda ordem. Para o nosso caso aqui, a função de autocorrelação. Beleza, a gente viu, né? A média é constante, a média não depende do tempo, a função de autocorrelação, ela também não depende do tempo, né? Ela só depende de um fator tal, que é uma defasagem entre esses dois instantes. Então, eu posso afirmar, o processo é estacionário no sentido amplo, certo? Então, vai perguntar aqui, o processo Z de T é estacionário no sentido amplo, gente? Sim. Por quê? Porque a média do processo é constante e a função de autocorrelação não depende do tempo. Vou escrever, mas eu vou escrever um texto que eu escrever na mão. O processo é estacionário no sentido amplo? Sim. Por quê? Depois eu dou um zoom, tá, gente? Eu vou só escrever. A média do processo é constante e a função autorrelação não depende do tempo. Aí, gente, ó. O processo é estacionário no sentido amplo? Sim, porque a média do processo é constante e a função de autocorrelação não depende do tempo. Preciso garantir as duas condições? Sim, preciso garantir as duas condições. O que vai acontecer, gente, se uma das duas condições depender do tempo? O processo não é estacionário no sentido amplo, tá? Basicamente isso. Mas isso, gente, é muito simples, tá? De vocês prestarem atenção. Porque acontece o seguinte, ó. Se a média, gente, que é uma estatística de primeira ordem, depender do tempo, a função de autocorrelação, ela também vai depender do tempo. Por que que isso acontece, gente? É o seguinte, pensem comigo como se fosse uma sequência de ordens, tá? Uma sequência de ordens. Primeira ordem, segunda, terceira e assim vai. Se o processo, gente, é estacionário para estatísticas de ordem n, essa ordem n qualquer ordem, tá? Uma ordem genérica que eu estou tomando como referência aqui. Se o processo é estacionário para estatísticas de ordem n, obrigatoriamente, gente, ele tem que ser estacionário para todas as estatísticas de ordem inferior. O que eu quero dizer com isso? Se o processo é estacionário para estatísticas de segunda ordem, obrigatoriamente ele tem que ser estacionário para estatísticas de primeira ordem. Se ele é estacionário para terceira ordem, ele tem que ser para segunda e ele tem que ser para primeira. Certo, gente? Se eu garanto que o processo é estacionário para estatísticas de ordem n, obrigatoriamente ele tem que ser estacionário para todas as estatísticas para trás. Tá? Todas as estatísticas de ordem inferior. Beleza, gente? Então, ó, se aqui, olha para vocês verem, a função de autocorrelação, ela não dependeu do tempo, né? Eu cheguei à conclusão de que o processo era estacionário para as estatísticas de segunda ordem. Beleza. Se ele é estacionário para a segunda ordem, ele tem que ser estacionário para a primeira ordem também. Então, obrigatoriamente, a média tinha que ser constante. Não tem como, gente, eu falar que a média depende do tempo e a função de autocorrelação é constante. Isso não existe, tá? Não tem como conceber isso.
Se é estacionário para a ordem 2, ele tem que ser estacionário para a ordem 1 também. Todas as estatísticas para trás. Fez sentido isso, gente? Entenderam isso que eu quis dizer? Beleza. E aí, gente, o que acontece aqui também? Que vale a analogia se a função de correlação fosse em relação ao tempo, o processo não seria estacionário para a estatística de segunda ordem. Exato. É isso que eu vou falar agora, Matheus. Ele não seria estacionário para a estatística de segunda ordem, mas ele seria para a estatística de primeira, tá? Você pode falar o seguinte, ó, ele vai perguntar aqui, ó, o processo é estacionário no sentido amplo? Não, porque a função de autocorrelação depende do tempo, vírgula, mas como a média é constante, é possível afirmar que o processo é estacionário para as estatísticas de primeira ordem. Bonito, né? Porque, gente, acontece o seguinte, ó, que é o segundo ponto que eu ia falar para vocês, que é a analogia contrária ao que eu acabei de falar. O processo, se ele não for estacionário no... A gente vê correlação cruzada? Sim, é o próximo exercício que eu vou resolver. É assim, gente, o processo, se ele não for estacionário no sentido estrito, né, se ele não for estacionário para todas as ordens, ele vai ser estacionário até uma determinada ordem, certo? Então, vamos supor, por exemplo, o processo ele é estacionário até a ordem 2, por exemplo. Tá? Se ele é estacionário, vamos dar um exemplo, gente. Vamos supor que ele não seja, tá? Que ele não seja estacionário para a ordem 2. Se ele não for estacionário para a ordem 2, ele também não vai ser para a ordem 3, não vai ser para a ordem 4, não vai ser para a ordem 5, não adianta eu testar, tá? Então, o que acontece? Se eu fizesse o cálculo aqui da função de autocorrelação, e eu estou vendo que a função de autocorrelação depende do tempo, a função de autocorrelação é uma estatística de segunda ordem. Beleza. Se a estatística de segunda ordem depende do tempo, a de terceira ordem também vai depender, a de quarta ordem também, de quinta ordem também, tá? Por isso que eu falei para você, gente, que não tem como a média depender do tempo e a função de autocorrelação não depender, não tem como, tá? A média é uma estatística de ordem inferior à função de autocorrelação. Então, se a média depende do tempo, a função de autocorrelação vai ter que depender também, tá? Ela não vai ser estacionária nesse sentido, tá? Então, tem esses dois pontos, gente. Se for estacionário da ordem n, ele é estacionário obrigatoriamente de todas as ordens inferiores, tudo para trás. Se ele não for estacionário para a ordem n, ele também não vai ser estacionário para nenhuma ordem superior. Não vai ser estacionário nada para frente. Tá? Aí tem esses dois pontos que a gente pode tomar como análise. Certo? Isso. Show de bola, gente. Informação nunca é demais, né? Jesus, amor. Então, beleza, a gente está aí nesse primeiro exercício para trabalhar média do processo, função de autocorrelação e aqui, né, trabalhar um pouquinho nesse negócio de ser processo estacionário, né? Estacionariedade aí em todos os sentidos. Beleza, vamos para o último exercício, então. Esse último exercício, gente, ele é simples, tá? Ele não é para ficar trabalhando função trigonométrica, nada do que a gente trabalhou no primeiro exercício. Só quero mostrar para vocês esse conceitozinho de função de correlação cruzada, né? Igual a Isadora colocou ali no chat. E tentar mostrar para vocês qual que é a diferença entre eu tomar uma autocorrelação e eu tomar uma correlação cruzada, tá? Qual que é a diferença entre tomar essas duas funções. Vamos lá. O exercício fala o seguinte, ó. Considere que os processos x e y de t têm média nula e que são individualmente estacionários. Considere a subtração dos processos representada por... E está aqui essa subtração. Eu tinha dois processos originalmente, os processos x e y de t, e fazendo a subtração entre esses processos, eu gerei um outro processo que é o processo p de t. Aí ele fala aqui, ó, determine a função de autocorrelação do processo p de t. Beleza. Função de autocorrelação, né, a gente acabou de fazer essa definição no exercício anterior. E eu falei para vocês o seguinte, gente, que função de autocorrelação eu represento pela letra R maiúscula. Aqui eu vou colocar, né, o processo, então nesse caso aqui é RP, né, o processo P. E para a função de autocorrelação, eu vou colher 2 instantes de tempo para análise, né, vou pegar
a amostra do processo nesses 2 instantes de tempo, eu vou multiplicar e vou tirar uma média disso. Aqui, Matheus, eu vou fazer em função de T1 e de T2, que a gente já fez o outro em função de T e T mais tal. Então, gente, ó, eu vou pegar uma amostra, tá, do processo P no instante T1, logicamente que eu vou colocar de T1 e de T2, T1 e T2. Aí eu vou tomar uma amostra do processo P no instante T1, vou tomar uma amostra do processo P no instante T2, vou multiplicar essas duas amplitudes e vou tirar uma média disso aqui. Beleza, função de autocorrelação do processo P, tomado os instantes T1 e T2. Colhi uma amostra no instante T1, colhi uma amostra no instante T2, né? A função de autocorrelação é uma estatística de segunda ordem, multiplico as duas e tiro uma média disso aqui. Então vamos lá. Qual vai ser, gente, a amplitude, né, do processo P no instante T1? Se o processo P é x de t menos y de t, a amplitude do processo no instante T1, x de T1, menos y de T1. Beleza. Vezes a amplitude do processo no instante T2, x de T2, menos y de T2. Beleza. O que eu vou fazer aqui, gente? Eu vou fazer a distributiva, tá? Tem que tirar a média disso aqui, peraí. Eu vou fazer a distributiva, tá? Desses termos. E aí, a partir disso, a gente vê no que a gente vai cair. Então, vamos lá. Primeira multiplicação da distributiva, ó, x de T1 vezes x de T2. Então, x no instante T1 vezes x no instante T2. Menos x no instante T1, y no instante T2. Menos y no instante T1, x no instante T2. Mais y no instante T1, y no instante T2. Eu tenho que tirar a média disso aqui, então eu já vou abrir, né, gente, a média aqui dessa subtração na subtração das médias. Então, eu vou fazer a média do primeiro, do segundo, do terceiro e aqui do quarto termo. Beleza. Aí, gente, eu Ô, vi... Igor, não tá faltando um Y aí, não? Onde? Ah, não, eu errei conta. Não, tá certinho, tá certinho. Tá certo, desculpa. Mas vamos lá, gente. Aí, ó, eu viro para vocês e pergunto. O que é, gente, isso aqui? X de T1 vezes X de T2, tirei média disso. O que representa esse termo? Segundo momento. Por que segundo momento, Gabriel? Onde que você enxerga um segundo momento aí no meio dessa expressão? Mas por que vai ser x ao quadrado, cara? Se eu estou tomando a amostra do processo x em dois instantes diferentes, no primeiro ali eu colhi a amostra no instante T1, no segundo eu colhi a amostra no instante T2, e nada te garante que as amostras vão ser iguais para você colocar x ao quadrado. E aí, gente, o que representa essa primeira parcela? Vamos ler o que está escrito ali, ó. Eu colhi uma amostra do processo x no instante T1, estou multiplicando por uma amostra que foi colhida do processo x no instante T2, e aí eu tiro uma média disso. O que isso representa? Pergunta filosófica. O que isso representa? Não sei. Obrigado, Júlio.
Gente, o que isso representa? Vamos olhar a seguinte situação, gente. Eu vou destacar primeiro onde eu quero que vocês cheguem, depois, outra coisa, eu ajudo vocês mais um pouquinho. Olhem para cá e comparem com isso aqui. Isadora, eu acho que você queria escrever alguma coisa que ele converteu em algum emoji. Sacanagem. É que você colocou um T de parênteses ali depois. E aí, gente, o que representa? Seria a própria negócio de autocorrelação, ô Igor? Que negócio de autocorrelação? É a Ah, autocorrelação. Cada parcela dessa é uma função de autocorrelação? Não, só a que eu destaquei, por enquanto. Tem mais uma função de autocorrelação, igual o Matheus colocou ali. Rx de T1 e de T2. A função de autocorrelação. Exatamente, gente. Olha para vocês verem. No começo do exercício, falei para vocês assim, ó. Eu quero a função de autocorrelação do processo P nos instantes T1 e T2. Então, o que eu vou fazer para essa função de autocorrelação? Eu vou colher a amostra do processo P no instante T1. Depois eu vou colher a amostra do processo P no instante T2. Eu vou multiplicar as duas e tirar uma média disso. Olha aqui, gente. P de T1 vezes P de T2 tira a média. Aqui, x de T1 vezes x de T2 tira a média. Isso aqui é a própria definição da função de autocorrelação do processo x de t. Eu colhi a amostra do processo x de t no instante T1, colhi a amostra do processo x de t no instante T2, multipliquei as duas e tirei uma média disso. Então, esse primeiro termo é a própria função de autocorrelação do processo x de t. Júlia, quem é esse termo aqui? A autocorrelação de y. Exatamente. A função de autocorrelação do processo y de t. Beleza, gente. Por que que essa função aqui chama função de autocorrelação? Ó, eu quero que vocês escutem, gente, o que eu vou falar aqui e que vocês deem ênfase na parte que eu vou dar ênfase na hora de falar. Ó, aqui, gente, eu tinha a função de autocorrelação. Eu vim aqui, peguei uma amostra do processo x de t no instante t1. Depois eu peguei a amostra do mesmo processo x no instante t2. Beleza, é por isso, gente, que a função chama função de autocorrelação. Porque eu estou colhendo duas amostras em dois instantes diferentes, os instantes t1 e t2, mas eu estou colhendo essas amostras no mesmo processo. Aqui eu colhi a amostra do processo x no instante t1. Quando eu fui colher a amostra no instante T2, eu colhi a amostra do mesmo processo x de t. Tá? Então, como eu colhi a amostra do mesmo processo, essa função a gente chama de função de autocorrelação. Então, esse auto aqui está relacionado com o fato de que eu estou colhendo duas amostras em instantes diferentes, mas essas amostras estão vindo do mesmo processo. Tá? Nesse primeiro caso aqui está vindo do processo x, e nesse outro caso está vindo do processo y de t. Então, aqui é a função de autocorrelação de x, e aqui a função de autocorrelação do processo y de t. Beleza. Mas repare, gente, na diferença agora dos dois termos da ponta para os dois termos centrais. Aqui, ó, nesse primeiro termo, eu colhi a amostra do processo x no instante t1, mas quando chegou no instante t2, eu não colhi a amostra do processo x. Eu fui em um outro processo, y de t, né, uma vez que x e y são processos diferentes, e eu colhi essa amostra no instante t2 em um outro processo, o y de t. Isso aqui, gente, é o que a gente chama de função de correlação cruzada. Correlação cruzada. Qual que é o sentido dessa correlação cruzada? É exatamente o fato de que eu vou colher duas amostras, certo? Uma amostra no instante T1 e outra amostra no instante T2, mas essas amostras eu vou coletar, gente, em processos diferentes, tá? Então, eu colho uma amostra de um primeiro processo em um primeiro instante de tempo,
Em um outro instante de tempo, eu vou colher uma amostra de um outro processo, tá? Então, essa aqui é a diferença entre a função de autocorrelação e a função de correlação cruzada. Na função de autocorrelação, eu colho as amostras no mesmo processo. Na função de correlação cruzada, eu colho as duas amostras em processos diferentes, tá? Aí, gente, só cuidado, senão vocês machucam o meu coração, machucam o coração do Renan, de escrever função de autocorrelação cruzada. Isso dói, ler isso dói, tá? Função de autocorrelação cruzada, peraí. Função de autocorrelação, então eu vou pegar as amostras no mesmo processo. Autocorrelação cruzada, eu vou pegar no mesmo processo em processos diferentes. Filosófico, gente, filosófico. Pegar no mesmo processo em processos diferentes. É muito filosófico isso, tá? Gente, não existe função de autocorrelação cruzada. Uma coisa é a autocorrelação, mesmo processo. Outra coisa é a função de correlação cruzada, processos diferentes. Não existe a mistura das duas, tá? E a função de correlação cruzada, gente, ela tem um sentido. O que eu quero dizer com sentido? Que é o seguinte, ó. Quando eu escrevo, gente, R, X, Y, T1 e T2, eu quero dizer uma coisa. Quando eu escrevo R, Y, X, T1 e T2, eu quero dizer outra coisa. E com essa outra coisa, eu estou fazendo referência a isso aqui, gente, ó, ao sentido da função de autocorrelação. A função de autocorrelação, de correlação cruzada, ela é de um processo para o outro. O que muda aqui? Ó? Nesse primeiro caso, gente, eu tenho a função de correlação cruzada de x para y. O que isso significa? Significa que eu vou colher a amostra de x no instante t1, eu vou multiplicar pela amostra de y no instante t2, e aí eu multiplico as duas. Esse aqui é o sentido da função de correlação cruzada. Aqui embaixo, gente, aqui é diferente. Ó. Aqui não é de x para y, é de y para x. O que muda? Muda que eu vou colher a amostra de y no instante t1 e vou multiplicar pela amostra de x no instante t2. Tá? Então, gente, a função de correlação cruzada, ela tem um sentido. Ela é de um processo para o outro. Quando eu falo de um processo, quer dizer que eu vou colher a amostra desse processo primeiro, no instante t1, tá? Para o outro processo. Então, eu vou colher a amostra desse outro processo no outro instante, tá? No instante t2. Então, tem diferença da função de correlação cruzada de x para y e de y para x. São duas coisas diferentes. Certo, gente? Captaram essa diferença? Uma diferença básica, sim. Tá? Mas igual eu falei para vocês, na prática isso faz uma diferença enorme. Tá? Se eu tomo, então, gente, ó, cada um desses termos, vocês já falaram para mim que esse primeiro termo aqui é a função de autocorrelação do processo x de t. O Matheus colocou ali no chat, ó, que a função de autocorrelação de x de t depende de t1 e de t2. Rx, t1 e t2. Mas isso, Matheus, não é verdade. Por que não é verdade? Porque aqui, ó, se a gente volta na leitura do enunciado, ele falou o seguinte, ó, considere que os processos x e y de t têm média nula e que são individualmente estacionários. Na hora que ele fala que os processos são individualmente estacionários, ó, estacionários. O que ele está falando para você? Olha, Matheus, a função de autocorrelação, ela não depende do tempo, não. Tá? Se a função de autocorrelação não depende do tempo, Matheus, aqui eu não vou colocar o Rx de T1 e T2. Eu vou colocar o Rx de tal. Por que de tal? Porque a função de autocorrelação não depende do tempo. O processo é estacionário. Beleza, aqui, gente, ó. Eu colhi a amostra de x no instante t1 e de y no instante t2. Então, isso aqui é a correlação cruzada de x para y, também no instante tal. Aqui do outro lado já é diferente, já é a correlação cruzada de y para x, também dependendo de tal. E no último, a função de autocorrelação do processo y de t, também depende de tal. O processo y também é estacionário. Certo, gente? Entenderam? Hoje eu perguntei, entendeu? Eu não falei tranquilo, porque tranquilo não serve. Tranquilo tá longe de ser tranquilo.
Mas entenderam, gente? Isso. Aí é o seguinte. Deixa eu conferir um negócio aqui.